Beleza, Ciro, contigo aí. Ok. Bom dia a todos. Então, nós somos o Iguaçu Valley, né? Iguaçu Valley Cascavel. O Iguaçu Valley surgiu... Para um pouquinho a tela no final aí. O Iguaçu Valley surgiu de um núcleo de tecnologia que nós tínhamos na associação comercial, e esse núcleo ele foi crescendo ao ponto de, quando tinha só empresas de tecnologia reunidas, falava-se tecnologia para tecnologia. E em um determinado momento a gente percebeu que a gente tinha que crescer e envolver o ecossistema, principalmente por causa desse comparativo que está nessa tela. Região oeste do Paraná, conhecida muito pela produção de grãos, praticamente a nossa maior produção, porém de valor agregado muito pequeno. Então, se a gente comparar ali 25 centos um quilo de soja com $12 aí um quilo de ônibus, né, fazendo uma comparação, convertendo tudo para quilo, e $5.500 um quilo de iPhone. Então, a gente precisa continuar produzindo grãos. Acho que a alimentação ela é um problema no mundo e muito grande, porém, existem muitas atividades que elas não são concorrentes, e isso é a nossa luta, para produzir também produtos com valor agregado e não só exportar commodity. Pode seguir, Ronan. Então, nessa transformação, o Iguaçu Valley ele foi trazendo, né, entidades do ecossistema, colocando pessoas inovadoras no radar, convidando pessoas, convidando entidades, convidando universidades, e isso foi criando uma visão, né, a longo prazo, inclusive multiplicando isso, fazendo com que mais pessoas aderissem ao projeto. Pode passar, Ronan. O Iguaçu Valley, daí, num determinado momento, ele se expandiu, né? Então, eles foram criando vários Iguaçu Valleys. Então, hoje é o Iguaçu Valley Cascavel, porém a gente tem Iguaçu Valley Foz do Iguaçu, Marechal Rondon, Toledo e outros, né, que vai passar ali depois. Com alguns objetivos. Esses objetivos eles foram criando sinergia, aonde agora nós temos aí encontros todos os dias da semana. Quinta-feira é aqui, aí os outros dias a gente vai indo em outras cidades. Então, agradeço aí, Tereza, por ter aceitado o convite, e Tayuska, agora é com você. Vamos fazer um bate-papo, então, Tereza, para você nos explicar como que é a Gávea, né, para a gente entender um pouquinho da sua trajetória pessoal, do entrar no empreendedorismo em termos de investimento anjo. Acho que seria interessante a gente conseguir entender a sua visão mesmo, e por que você entrou nesse desafio pessoal e como que você viu isso para você. Perfeito. Obrigada, Círio. Obrigada, Teuska. Bom dia a todos. Claramente vocês já entenderam que eu sou portuguesa, não é? É difícil de esconder, apesar de eu morar há 16 anos no Brasil, o sotaque não vai embora. E qualquer palavrinha fora de contexto me avisem, que eu ainda fico misturando algumas coisas. O meu conhecimento com a parte de empreendedorismo e particularmente ambiente de startups e de investimento, ele começou há muitos anos, então não vai ser a vacina que vai dizer a minha idade, mas acho que vai ser isso. Em 98 eu montei um fundo de corporate venture, capital de risco, não é? Como nós dizemos em português, em Portugal, para o grupo Sonai, que é o maior grupo privado português. E na altura era profundamente novo, não é? 98 já passou muitos anos, como sabemos hoje. Então foi aí que começou um pouco a minha vida com investimento. Devo dizer que nós pegámos a crise do ano 2000 lá atrás, então, para ser sincera, os investimentos não correram tão bem no primeiro momento, nós tivemos que fazer bastantes reestruturações, mas depois conseguimos reverter e, portanto, foi um projeto bem interessante. Acabámos por fazer
poucos investimentos versus o objetivo inicial, foi só uns 10, mas enfim, deixou o bichinho e deixou o meu prazer por me associar um pouco mais às empresas que estavam desenvolvendo novos mundos, eu diria. Eu acho que é um pouco mais esse sentimento, ver uma outra forma de olhar o mundo, muito de simplificação, muito de melhoria e muito de poder desafiar as formas tradicionais de fazer os negócios funcionarem. Então deu-me bastante prazer e acho que esse bichinho ficou há algum tempo, apesar de depois eu ter trabalhado um pouco mais em reestruturação. Há uma meia dúzia de anos, talvez, já no Brasil, porque entretanto eu fui para o Brasil, eu associei-me primeiro ao Harvard Angels e depois ao Gávea, onde eu estou hoje na direção. Continuo associada do Harvard de qualquer forma, e aí retomei um pouquinho a minha experiência com o empreendedorismo, particularmente num ambiente como o Brasil, que eu acho que ele é mais criativo, não é? O brasileiro, por definição, vocês não apreciam, mas vocês têm um dinamismo e uma criatividade muito, muito boa. E como tal, eu acho que ela é mais propensa para este sistema de inovação. Então, o que nós fazemos como Gávea, e é um pouco a mesma coisa das outras associações, é tentar ajudar os empreendedores a crescer de uma forma mais rápida, não só com dinheiro, mas também com o que nós chamamos um pouco de mentorias, conselhos, o smart money. Ou seja, nós não só ajudamos a captar, mas também participamos ativamente do conselho, de grupos de análise, de grupos de dinamização da startup que lhe permitam ela crescer de uma forma mais rápida e eu diria talvez mais sustentável. Porque o que os cabelos brancos dão é a experiência, então associado aos cabelos talvez um pouco menos brancos, nós podemos dizer já algumas coisas que talvez não funcionem. Então, eu penso que a experiência ela ajuda nisso, ela ajuda a encurtar caminhos. Ela não ajuda a ser criativo, na maioria dos casos, mas ela ajuda claramente a encurtar caminhos e, como tal, poupar tempo e poupar dinheiro e recursos. Então, é um pouco isso que nós fazemos. O Gávea ele tem mais de 20 anos de história, é a associação de investidores anjos mais antiga da América Latina, foi formada na PUC lá atrás. Teve os seus momentos, um pouco uns mais dinâmicos do que outros, mas talvez há uns 2 anos atrás nós fizemos uma nomeação de um novo conselho diretor com mais gente focada na dinamização mais profunda, digamos, da associação e tem sido muito prazeroso. Nós temos cada vez mais startups se inscrevendo que são profundamente interessantes, com casos já de MVP e de início de crescimento já aprovados e que estamos muito confiantes que elas vão trazer algo para o tecido econômico do Brasil. Eu vou te perguntar qual que foi o maior desafio da Gávea Angels em termos de investimento, como você está há muitos anos já participando, em termos de mentoria e consultoria, você tem algum case que você possa nos dar de exemplo em relação a investimento e êxito, né? E também investimento e não êxito, né? Que talvez a gente tem que ter os exemplos dos dois lados, né, da balança. Nós temos vários casos, Tayushka, então é difícil escolher só um caso, porque cada um deles eles são muito diferentes, não é? Por mais que Sim. teoricamente o investimento seja semelhante, a dinâmica do mercado que foi escolhido ou da solução, elas são bastante diferentes. Posso dizer, por exemplo, um caso recente. O ano passado nós fizemos um investimento numa startup, numa fintech, que estava, enfim, no início do MVP e em menos de 6 meses nós conseguimos fazer uma saída para um estratégico com um múltiplo de valuation completamente fora do contexto. Então, num cenário de pandemia, eu acho interessante ver essas oportunidades, elas continuam a existir. Acho que tem vários outros casos de crescimento sólido de startups que nós já investimos e que já estão em série C, série D. O investimento dos anjos, quando ele é feito numa startup, no primeiro caminho que nós pensamos
é um caminho de desenvolvimento de venture capital, como nós vamos chamar, ou seja, a startup ela vai continuar a crescer com base em rodadas sucessivas de investimento e um dia, quem sabe, alguma vai virar um IPO ou um unicórnio da vida. É mais difícil, é verdade, mas acontece, não é? Nós temos Acontece, com certeza. no Brasil. Então, nós temos os dois casos. O que eu diria para o sucesso é claramente o empreendedor, tá? A equipe de empreendedores tem que ser... tem que acreditar muito no projeto. Tem que ser muito confiante, mas também tem que ser muito flexível para ver os sinais do mercado e se poder adaptar se precisar. Então, por um lado, é uma dicotomia, não é? Eu tenho que ser 100% confiante que eu acredito que é aquele modelo perfeito e eu vou contra tudo e todos. Nós sabemos que o Brasil é difícil, enfim, o cenário económico no Brasil não é fácil, empreender no Brasil. Mas, por outro lado, a pessoa também tem que ser flexível para entender que o mercado, olha, não era bem esta solução que eu queria, mas há aqui uma solução que eu também posso usar, a mesma tecnologia, a mesma base, e eu vou fazer funcionar mais rápido e melhor. Então, acho que sem essa dicotomia, conseguindo ter isso, raramente não se transforma num caso de sucesso. Legal. Você poderia nos explicar um pouco, até para o público que vai assistir depois, como que funciona ser um investidor anjo, né? A gente já foi um pouco além, mas seria legal a gente, porque como a gente está no oeste do Paraná, interior, a gente está ainda começando a galgar vamos falar assim, nossos desafios, né, pessoal e das associações que a gente está hoje lançando em termos de anjos na região. Se você puder explicar um pouco. Com certeza, se bem que vocês têm uma boa tradição, então tenho a certeza que vocês estão começando, mas vai ser bem rápido o caminho. Eu vou explicar um pouco como funciona o GAV. Eu acho que a maioria das associações elas são semelhantes. O investidor anjo ele associa-se e paga uma anuidade simbólica, basicamente. No nosso caso, os associados eles têm que ser indicados por algum dos nossos associados. Ou seja, nós gostaríamos de ter um conjunto de pessoas que achamos que vão agregar verdadeiramente. Nós não gostaríamos de ter as pessoas só pelas ter, só para ter um número maior. É uma questão de, obviamente, filosofia do clube. Então, sim, nós prezamos por ser o tal smart money e, portanto, a pessoa tem que ser smart enough para poder contribuir com a startup. No fundo, esse é o conceito. Mas o que é que acontece? Uma vez se associando, as pessoas elas são convidadas a participar de todo o processo. Então, nós fazemos sessões de screening para selecionar as startups que vamos apresentar. Nós fazemos fóruns em que são apresentadas as startups a todos os associados. Sendo uma startup selecionada, nós fazemos um processo de análise com a nossa própria metodologia, que passa por todos os níveis básicos de entendimento do negócio, de entendimento do go-to-market, dos empreendedores, da tecnologia, enfim, temos algumas sessões fixas de análise e, gostando da startup, nós propomos para investimento aí, os associados podem se inscrever para investir. São rodadas que elas variam, acho que a nossa média à volta de 700 mil reais por rodada, historicamente, se bem que tem casos de 1,5 milhão até 2 milhões, alguns casos maiores. O nosso ticket mínimo é 500 mil para justificar, colocar as pessoas a fazer, e são sempre uma meia dúzia de pessoas, pelo menos, que fazem uma análise e um acompanhamento de uma startup, então tem que justificar algumas horas. E aí o associado pode inscrever 1, 2, 3 cotas, dependendo do investimento. A cota é 10 mil a 50 mil reais, digamos assim. No nosso caso, óbvio, cada clube tem a sua forma de precificar. E tendo investido, aí cabe ao representante do clube, que nós temos normalmente um representante do clube que faz parte do conselho consultivo, ajudar a dinamizar todo o grupo de investidores e mesmo todos os outros associados que possam não ter investido para ajudar a startup no seu desenvolvimento. Então, na prática, um associado que se junta ao Gávea, eu acho que ele tem que ter disponibilidade de tempo, acho que ele tem que ter vontade de ajudar e desenvolver no processo
e tem que ter algum dinheiro para investir, aí depende do ticket de cada um. E quantas por ano vocês fazem? É mensal, trimestral? Como que é o processo de coleta dos empreendedores? Vocês usam um sistema GUST também? Como é que vocês Não, funcionam? na prática não é mensal nem trimestral, não tem uma periodicidade fixa, porque ela é dependente de cada um dos projetos que nós entendemos que faz sentido propor para investimento. Então, Entendi. tanto podem ser 3 por mês, como pode ser 1 por trimestre, se nós não encontramos as startups que nós achamos que nós possamos agregar realmente valor. Mas se eu olhar para o ano passado, acho que nós fizemos uns 6 a 7 investimentos o ano passado, este ano esperamos que seja um pouco mais, porque o mercado está cada vez mais dinâmico, então há várias oportunidades surgindo e nós, por vezes, fazemos também investimento com investimento de um outro líder. Então aí surgem mais oportunidades, porque obviamente alarga o tempo de equipe de análise, não é? São vários clubes analisando ao mesmo tempo. Sim, e vocês fazem a pescagem por indicação, pescagem, maneira de me expressar, é por indicação que vem os empreendedores, os projetos, ou como que vocês fazem a coleta do... Os projetos, eles podem se inscrever no nosso site, www.gavia.com.br, e aliás qualquer projeto, ele tem que se inscrever no nosso site para ele entrar oficialmente dentro de um processo de screening. Nós também temos parceiros que nos indicam startups, então nós temos um conjunto de parceiros de aceleradoras e de fundos e de outras associações que nos indicam projetos e os nossos membros também trazem projetos, mas eles passam todos pelo mesmo processo de screening. Vocês também participam na parte de co-investimento, né? Porque eu participei, eu vi outro dia, sei lá, um mês atrás, alguma coisa no LinkedIn em relação a vocês estarem fazendo co-investimento com outros, né? Acho que era com a BR Angels, alguma coisa parecida, não lembro ainda qual que foi o projeto que eu vi, mas vocês fazem esse tipo de associação? Nós fazemos co-investimento quando precisa, com alguns outros clubes, clubes e fundos. É uma questão da oportunidade e também do conhecimento do processo de análise desses respectivos fundos para estarmos confiantes que ele segue os mesmos tipos de critérios do nosso investimento normal. Legal. E eu ia te perguntar mais uma coisa, o que você indicaria para as pessoas que vão estar nos assistindo nessa live, né, nesse vídeo nosso, em relação a como estar filtrando um investimento, né? Qual que seria a maior pegada que você acha na forma pessoal mesmo, quando você sente aquele feeling, essa eu vou estar investindo, essa eu gostei. O que mais te dá match em relação a estar investindo num projeto? Então, eu acho que como pessoa individual, eu acho que depende de cada investidor. Então, vou dar a minha percepção pessoal. Isso, eu invisto num projeto que eu entenda. Então, eu preciso de entender o projeto, não basta estar numa área de grande dinamismo. E eu preciso de achar que eu agrego ou que vai estar na equipe pessoas que vão agregar e ajudar a crescer. Então, se eu não entender um projeto, eu realmente não invisto. E se eu não tiver um representante ou um conjunto de pessoas que vão depois acompanhar a empresa e ajudá-la, eu também não invisto. Por isso é que eu invisto muito pouco privadamente, só o meu único investimento eu invisto através das associações, porque eu acho que aí, tendo mais pessoas envolvidas, mais pessoas elas podem ajudar no desenvolvimento e podem ajudar a retirar os problemas de cada área, que pode ser tecnologia, pode ser financeiro, pode ser planejamento, pode ser go-to-market. Tem tantas hurdles, digamos assim, ou tantas barreiras que aparecem numa startup, que eu acho que se nós não tivermos bastantes pessoas para ajudar, a probabilidade de insucesso aumenta. Então, eu invisto em algo que eu conheça, que eu acho que possa ajudar, e tem que ter empatia, tá? At the end of the day, se não tiver empatia com os empreendedores, também não funciona. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Opa, foi. Você está em silêncio. Foi, agora foi. Com certeza. Eu acho que por aí tem que ter empatia, você tem que sentir que o grupo, né, dos empreendedores, eles têm que estar realmente com aquele
pique, que nem você falou que os brasileiros têm, né? Tem que estar amando o projeto para convencer a gente, né? Porque é realmente uma decisão difícil para nós que somos investidores anjos, né? Em termos de aonde colocar teu dinheiro e tem que dar match, exatamente isso. Tereza, eu agradeço muito você em relação a todas as informações da Gávea. Eu vou botar agora na roda para ver se o Ronan, o Ciro, o pessoal tem mais dúvidas para tirar. Combinado. Parabéns, Tayusco, também pelas perguntas. Isso fez até as perguntas que eu já estava programado aqui. Vamos lá, deixar a palavra está aberta, pessoal. Me permita, então? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos sim. Olá, Tereza. Prazer conhecê-la também. Tayusca, que não conhecia, de Foz do Iguaçu, é isso? E a Tereza, Rio de Janeiro, é isso? Rio de Janeiro. Vamos lá, Tereza. Rio de Janeiro, muito bem. Tereza, veja bem, eu conheci alguns fundos aqui já e também em pesquisa e também fora. Recentemente, em 2019, estive em Israel e conheci lá o Maverick Ventures, uma carteira de milhões de dólares para investimento em projetos, startups, né? E a Gávea já é conhecida aqui no Brasil como respeitada. A dinâmica de investimento, quero dizer o seguinte, porque nós já começamos, há anos atrás, a criar um clube de investidores anjos aqui na cidade de Cascavel e não evoluiu. Não evoluiu por quê? Porque é a questão da cultura do investimento. Por exemplo, tínhamos dentro do grupo pessoas que, para entrar no clube, perguntavam qual vai ser o retorno do capital investido. Ou seja, vem com a mentalidade do mercado tradicional e não do mercado de alto risco, que é o mercado da inovação, que é o mercado de investimento nesse segmento de investidores anjos, que não é a mesma métrica de retorno de capital investido. Por exemplo, uma das necessidades essenciais que você já comentou é a necessidade do investimento maciço em smart capital, né? Entrar fortemente no projeto de gerar um entendimento, gerar compreensão, envolvimento das partes. Eu quero também verificar o seguinte contigo, dentro do Gávea, vocês têm lá um fundo de quantas pessoas compõem esse fundo, e quando aparece um projeto, como é que é a deliberação de quantos vão participar daquele projeto? Por exemplo, você tem lá 100 pessoas no fundo, e aí tem lá alguns projetos selecionados, o investidor faz a escolha, quer dizer, daqui a pouquinho para um projeto, 10 investidores analisam aquele projeto e depois 4, 5 continuam com o projeto. É assim que funciona ou não? Ou vocês têm um fundo e o fundo tem um comitê de análise, uma vez decidido, o fundo entra com risco total. Como é que funciona essa operação? Se você pode entrar, você, Tereza, com mais 3, 4 no projeto, ou sempre é o fundo, é o Gávea que entra assegurando todo o investimento? Como é que funciona isso? Obrigada, Carlos, pela pergunta. O Gávea é uma associação, ela é uma associação sem fins lucrativos, então ele não é um fundo, não está regido pela CVM e não tem nenhuma característica de fundo, o que significa... É um clube. Que a associação ela não pode tomar a decisão de investimento, é uma decisão individual de cada um dos nossos associados. Nós temos mais de 110 associados, a ideia é crescer um pouquinho, aliás já crescemos bastante nesses últimos um ano que estamos com a nova direção, mas não é crescer muito mais do que esses 110, portanto é crescer um pouquinho, mas não tanto. Porque queremos manter um espírito mais coesivo, talvez, e mais de inclusão de todos, então eu diria isso. Como é que é feito o processo? Uma vez uma startup for aprovada no fórum para ser analisada, é criado dentro desses 110 um comitê de análise, e aí nós tentamos ter sempre todas as competências complementares, então competências de mercado, competências tecnológicas, competências de planejamento, para podermos analisar o negócio com todas as suas vertentes. Sendo aprovado e sendo decidido fazer o investimento, ele depois é proposto aos nossos associados para participarem, então é feito como se fosse um book building. Ou
seja, cada associado decide ou não participar e decide ou não participar com um múltiplo de cotas. Cada investimento ele vai ter um conjunto de cotas. Se houver um overbooking, é feito um rateio para que cada associado continue a participar. Então, a nossa ideia é a inclusão. Quanto mais associados nós incluímos em cada investimento, mais pessoas nós temos focadas em desenvolver aquele investimento. Em média, eu diria que 20 a 30 pessoas normalmente entram em cada um dos investimentos, mas não há um limite. Há mais uma Perfeito. vontade. Então, a composição sempre é nos pequenos grupos de projeto. A composição o é proposta para todo o comitê, independente de quem fez a análise. Mas aqueles que aderiram é que permanecem, e sempre numa vertente de trazer um nível, mas respeitando a individualidade de cada investidor. Isso, cada investidor toma a sua decisão pessoal. Perfeito. E para a manutenção do clube, da Gávea, da Associação Gávea, existe uma cota mensal de manutenção. Uma cota anual. Básica, isso. Você pode informar qual que é o valor dessa cota anual? Ela é igualitária? É igualitária e é R$2.500 ao ano. E nesse custo está toda a estrutura administrativa, operacional da associação. Exatamente, que é composta... sendo que os membros do Conselho Diretor, eles funcionam pro bono, então nós temos 9 membros do Conselho Diretor, do Presidente e diretores, dos quais eu faço parte, e nós não cobramos nenhum valor à associação, nós funcionamos pro bono, depois também podemos participar nos investimentos, como qualquer outro associado. Perfeito, isso é interessante, né? E a estrutura da associação, Gávea, é composta de quantos? 2 executivos? Quantos executivos tem? São 2 executivos, 2,5, 3, digamos assim. 2,5 é uma forma de expressão. Como é que é o meio? O meio, como é que divide? 2,5 é ótimo. Eu entendi. Eu gosto muito de matemática, como você já viu, tenho mania de números. Mas todas as associações, elas são 2 ou 3 pessoas dedicadas, operacionais, na Secretaria Executiva, e o resto são os membros que pro bono dirigem as várias vertentes, análises, enfim, e todo o apoio que é necessário dar à startup. Sim, te ouvindo e ouvindo a tua explicação, Tereza, me inspira muito a retomada de uma conversa local aqui para a gente recriar um clube, uma associação bem pé no chão, de pessoas visionárias, mas como eu disse para você, um dos problemas que nós tivemos lá atrás na criação é que muitas pessoas convidadas vinham com essa mentalidade do velho paradigma, né? De plano de negócio e viabilidade, e a gente não tem como, muitas vezes, analisar o projeto por essa vertente. Que metodologia vocês utilizam, né? Ou que forma que, além dos pitches, das reuniões, das apresentações, do checklist, da solicitação de informações, usam-se de alguma metodologia específica para ajudar a fazer uma análise daquele negócio, ou é muito do feeling e da abordagem profissional, da expertise profissional de cada um dos componentes da associação que participa daquele projeto? Por exemplo, você falou, é composto por múltiplos saberes de planejamento financeiro, mercado, tecnologia. É baseado nisto ou tem uma metodologia que você recomenda? Eu acho que nós temos sempre que adaptar para cada projeto, Carlos, porque cada projeto está num momento diferente e o mercado pode ser completamente disruptivo, o mercado pode ser apenas de melhoria de eficiência, pode ser a alteração de uma cadeia que já existe valor, criação de uma cadeia nova, então vai ter sempre que depender de cada projeto. Nós olhamos sempre um pouco para as várias metodologias que existem, mas não seguimos estritamente uma única metodologia, particularmente para valuation. Uma startup, por definição, mais de 90%, se não for quase 100% do valor dela, ela está no futuro, ela não está no presente. Então, usar o histórico, ele é muito pouco informativo, e por isso é muito mais uma análise do empreendedor, do potencial do mercado, da disruptividade da solução e particularmente das barreiras de entrada para outras soluções no mesmo segmento. Então, sim, vem do grupo de análise
e o grupo de análise ele vai adaptar um pouquinho a sua metodologia em cada um dos investimentos. Agora, o que eu acho que todos nós sabemos um pouco, e é importante frisar quando se quer formar uma associação, um clube novo, é que o investimento é de risco, obviamente, então não é uma renda fixa. O Brasil tem muita história de renda fixa com umas taxas muito altas, não é? Então, obviamente, penso que agora se está olhando mais para capital de risco porque exatamente a Selic baixou para outros tipos de níveis. Antigamente era uma concorrência quase que desleal, não é? Porque em renda fixa você tinha o mesmo rendimento de capital de risco e aí risco-retorno não funcionam. Historicamente, no mundo de venture capital, historicamente, o retorno médio de venture capital é uns 20, 25% mundialmente. E no Brasil não é tão diferente assim. Claro que nós sabemos que para isso é uma média que é sempre um conceito muito teórico, não é? Um dá 0, o outro dá 100 e a média, tudo bem. Média é isso. Desde o início, e um case de fracasso, né? Perderam todo o investimento. Você tem como relatar isso? É possível, Tereza? Claro, com certeza, sem nomear empresas. Sim. Tem cases de fracasso, são empresas que não conseguiram a aderência ao seu mercado, então elas realmente, nós entramos normalmente num investimento quando ele já tem o MVP testado. Então eu já testei que existe uma solução, que é o Minimum Viable Product, e que tem um preço que é definido. E nós entramos normalmente para expandir esse MVP e para fazer o crescimento do mercado e o crescimento da empresa. Então tem casos em que nós entramos, achamos que a solução era uma e realmente não funcionou para expandir. A empresa conseguiu meia dúzia de clientes e não conseguiu expandir mais do que essa meia dúzia de clientes. E aí a única solução é simples, é realmente fechar o negócio ou tentar vender pelo valor máximo possível, que nem sempre paga o investimento, e nós temos que estar preparados, cada investidor tem que estar preparado para poder perder o investimento que ele colocou. Portanto, as pessoas devem fazer contas quando colocam o seu investimento para imaginar que esse dinheiro eles não vão ter acesso, eu diria, nos próximos 5 anos, pelo menos, que é um ciclo normal de rodada. E, por vezes, vai perder mesmo. Tem outros casos, por exemplo, neste momento eu estou no meio de uma negociação de um Série A para uma startup que nós investimos há pouco mais de 1 ano atrás e neste momento está fazendo uma nova captação por 10 vezes o valor que nós investimos lá atrás. Então, acho que é um claro caso de sucesso, com fundos internacionais profundamente conhecidos que permite 10 pensar... vezes, com certeza, né, Maria? Né? Então, tem vários casos desse género. Também tem... E depois tem as outras startups que elas demoram mais o seu caminho normal. O que é um caminho normal, Carlos, para nós, se nós pensássemos como no caminho Venture Capital? Como nós fazemos seed ou pre-seed, é um caminho normal demorar 18 meses a 24 meses entre rodadas de captação, e é um caminho normal numa startup que funciona bem, que entre cada rodada a startup ela valoriza de 3 a 5 vezes. Então, esse seria o caminho normal para me dar o retorno que eu espero no mundo de Venture Capital. Por vezes ele é mais lento, por vezes ele é mais rápido. Mas temos vários casos que estão realmente captando para séries mais à frente e, portanto, que nos deixam bastante esperançosos depois de uma saída. Como associação de anjos, nós não esperamos sair na primeira rodada. Só depois de uma segunda, terceira rodada é que normalmente existe a possibilidade de nós sairmos, ou seja, vendemos a nossa participação. Normalmente, à frente se vende a participação ou também continuidade e se tornam permanentes na operação do negócio, se tornam sócios da operação do negócio? Tudo depende do caminho que a startup acabar por acontecer. Uma startup que continua no caminho de VC, nós temos a possibilidade de nos mantermos
Então, é muito provável nós mantermos ao longo das várias séries. Se um dia chegar uma IPO, poderemos nos manter como sócios. Uma startup que acaba por ter uma saída para um estratégico, normalmente existem condições de drag along que permita à startup vender uma participação também dos seus investidores anjos. Uhum. Então, Perfeito, vai perfeito. muito depender Ótimo, obrigado pelas tuas excelentes explicações. Última pergunta aqui, Teresa. Digamos que tenhamos um clube, uma associação aqui de investidores anjos, e tenhamos aqui uma startup de alto potencial, mas que não está dentro do nosso escopo de possibilidades de investimento. Digamos, você falou de um ticket médio da Gavi de 500 mil, né? Ticket médio. 700 mil. E digamos Mínimo que 500. Digamos que a gente tem aqui um projeto aqui que requer aí 1 milhão e nosso budget, que nossa capacidade de investimento que seja de 100 mil, 200 mil, né? Existe essa possibilidade de integrar venture capitals com venture capitals, quer dizer, o Investidores Anjos daqui conectar com vocês e a gente fazer uma composição? É comum isso? Com certeza. O co-investimento é muito comum neste mercado. E agrega, o facto de ter mais associações e mais fundos, agrega probabilidade de sucesso para uma startup. Ela não pode ter tantos que ela fique confusa a estrutura de capital, mas ter mais do que um agrega normalmente. Perfeito, ótimo. Obrigado, é isso. Obrigado, Ronan. Obrigado, Teresa. E Tayuska também aí. Excelente pergunta. Bom aquecimento. Viu, Carlos? Valeu, só Teresa. Complementando, né? A Tayuska, ela está capitaneando aí, o Iguaçu Angels. Então, para os próximos dias, vem um lançamento aí do Iguaçu Angels. Eu ia te convidar agora no final, Carlos. Vou convidar a todos. Dia 16 de setembro, a gente vai fazer o lançamento regional. A Maria Rita Espina, que é a presidente e diretora da Anjos do Brasil, vai fazer a nossa abertura, e o Léo Gianotti, que é da High Capital, que é o fundo da Ebanks, vai estar junto com ela fazendo nosso lançamento regional aí, vai estar o pessoal da Itaipu, vai estar a prefeitura, fazendo as purpurinas que precisa aí, para daí trazer realmente o pessoal mais confiante, que é isso que a gente tem um pouco de dificuldade no interior, né? É a falta de informação, e a gente vai estar trazendo informação para o pessoal, dando mais segurança em relação à visibilidade mesmo, de como é ser um investidor anjo. Tá todos vai ser presencial lá em Foz, Tayuska? Vai ser lá em Foz presencial e híbrido, né? Vamos fazer híbrido presencial. Então, híbrido eu vou até participar. Nesse período eu vou estar lá no Nordeste, uns dias de férias, então, infelizmente, não vou poder estar presencial. Se fosse em outra data, eu gostaria questão de ir a Foz. Com certeza, mas já pode estar online com a gente, que vai estar da mesma forma. Hoje, avisa, manda convite que estaremos lá. Lembrando, Tayuska, que por mais que tenha que fazer essa purpurina toda pública e chamar todo mundo, depois que passou a purpurina, aí o real é aquilo que a Teresa está nos ensinando, né? Investidor, investidor. Vocês estão trazendo pessoas muito interessantes para falar. São tudo pessoas investidor, empreendedor. É isso aí. A própria Teresa aqui está dando uma contribuição muito grande com a sua experiência, Teresa, e ajuda a centrar o pé, por exemplo, né? Você ter uma ideia, nosso clube começou com valores muito maiores de captação também de anualidade. Isso também afastou muita gente. A gente não conseguiu trazer muita gente. E aquela história, fazer com poucos com valor muito alto, você não atrai mais pessoas com capacidade de contribuição, né? Ficou um clube muito pequeno, muito restrito, e não conseguimos avançar. E talvez agora, né, Tayuska, esse novo conceito, a gente consiga pegar essa experiência que a Teresa está trazendo e outras, para a gente fazer uma coisa bem pé no chão, mapear e convidar pessoas que realmente venham contribuir com as suas expertises, que a gente possa realmente fazer um clube, uma associação, que a gente possa, no futuro, ser parceiro aí da Gávea em algum projeto. Com certeza. Será um prazer. Nós precisamos sempre de bom sourcing e boas indicações. Teresa, a gente, na nossa região, agora, o momento está bem aquecido, porque a gente está tendo muitas incubadoras aqui, em termos de... tem a Biolab, tem a UPTI,
nós temos bastante universidades que estão com incubadoras, então tá para sair uma leva muito grande de startups já faturando com MVP validado para tracionar. Então, essa a ideia regional, e o Iguaçu Vale, onde a gente faz parte, ele dá essa estrutura em termos de informação, conhecimento, né? Então, a gente está se dividindo para ver se a gente consegue, de alguma forma, vamos falar assim, contribuir com o ecossistema, e quando a gente precisar e não tiver cheque o suficiente, a gente vai chamar, com certeza. Com prazer, até para ajudar em algum processo de análise, alguma coisa que vocês precisem. Eu acho que essas iniciativas são profundamente louváveis e são muito importantes. Todas as regiões, elas têm que ser dinamizadas, e o Sul é super conhecido pela capacidade tecnológica, não é? Não tem... Exato. Estamos indo, tá começando a incomodar já o sistema, vamos falar assim, incomodar no bom sentido, né? Porque eu, por exemplo, estou aqui em Curitiba, eu faço parte de uma startup também de inteligência artificial, e a gente vê que está saturando já na capital em termos de pessoas, e o pessoal está indo para o interior aí capitanear profissionais na área de TI, porque está a Ibanks, né, que é um dos amigos meus, a Madeira também, que são de amigos meus, a Contabilizei também, estão inflando em termos de profissionais e estão crescendo, e já passou de unicórnio e assim vai indo, né? Então, a gente está vendo que o processo... A gente está vendo que o processo aqui, eu estando na capital aqui e indo para o interior, que é o que eu estou fazendo, esse bate-volta, o processo está a pegada está muito forte aqui, e já está atingindo o nosso interior. Tanto que aqui dentro da nossa empresa, da startup, a gente já tem funcionários do interior de Foz do Iguaçu, que fazem home office, tem pessoal de Pernambuco, então já está, o crescimento está tão exponencial em termos de startups que não tem, né, mais fronteira, né? Todo mundo Isso é muito bom, e eu acho que é uma coisa que a tecnologia sempre teve, e agora a pandemia foi das coisas boas que ficou de herança. Eu espero que ela se mantenha há muito tempo, para poder ser mais inclusivo. E a pessoa poder habitar onde quiser, mas continuar a contribuir da mesma forma, não faz a menor diferença. Exatamente, que nem você isso é legal, hoje né? em Isso é o Lisboa. legado que a pandemia vai deixar, né? Eu conto que sim, que nós não esquecemos os aprendizados bons, já que teve alguns menos bons. Exatamente. Vamos ver se alguém tem mais perguntas. Alguém tem mais alguma perguntinha? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Parabéns pela apresentação. Meu nome é Itamar. Por exemplo, eu gostaria de saber, assim, no momento de avaliação, vocês avaliam o histórico de participações do empreendedor? Por exemplo, se ele teve fracassos, isso é um sinal de possibilidade de sucesso? Por exemplo, se teve 3 ou 4 participações fracassadas, fracassou mesmo. Mas esse empreendedor, ele tem uma experiência, de repente, ele tem a alma para a startup, para os investimentos. Isso é considerado? Vocês levam em consideração? Bom dia, Tamar. Sem dúvida, nós avaliamos a experiência toda dos empreendedores. A parte do sucesso em sucesso, devo dizer que os anglo-saxónicos, eles gostam mais do insucesso, e até há um critério para investir. Eu acho que nós latinos, nós somos um pouco diferentes. Nós avaliamos desde que consigamos ver o aprendizado também do empreendedor. Então, o facto de ter um insucesso, se for só insucessos, tem que se entender o que é que falhou e o que é que ele precisa de agregar de, pelo menos, competências complementares, porque alguma coisa falhou na análise sistematicamente. Mas o facto de ter tentado, ter eventualmente caído e estar levantando de novo é algo muito positivo, sem dúvida, porque significa que a pessoa tem o que nós chamamos de garra, não é? Tem garra, tem capacidade e tem visão de negócio. E eventualmente precisa de outro tipo de competências para ajudar. Acontece nós ajudarmos a formar a equipe de empreendedores, a sugerir ter mais algum outro empreendedor, um outro sócio para complementar a equipe.
porque realmente não basta uma única pessoa para levar um negócio para a frente, e por vezes esse é o problema, a pessoa é fantástica em vendas, mas não é tão boa em organização, por exemplo. Então tem que entender o porquê das coisas, mas o ter tentado e continuar a tentar é algo muito positivo. Ok, obrigado. Sim. Ronan, vamos encerrar? Está todo mundo já satisfeito em relação às explicativas da Tereza? A gente agradece muito ela, essa disponibilidade, está lá no outro continente, num calorzão incrível, que a gente está passando frio aqui, mas eu queria ver se a gente encerra ou não, e você toca aí o resto, Ronan, ver como que está o tempo e tudo mais. Beleza. Se alguém quiser fazer pergunta, pode interromper aí, pedir a palavra, ou até mandar no bate-papo. Mas, enquanto isso, Tereza, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, né? Deixar as portas totalmente abertas para vocês aqui com o ecossistema do Iguaçu Vale, né? E também deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Perfeito. Eu estou vendo que o Jason está se conectando, então não sei se ele tem mais alguma pergunta ou não. Eu agradeço imenso a oportunidade. Gostei muito de vos conhecer. Tenho a certeza que boas oportunidades vão vir daí, não tenho nem dúvida. É uma zona do país muito dinâmica, com muita capacidade, muito conhecimento. É uma questão apenas de agregar um pouco de estrutura e tudo o resto se desenvolve. Então espero que nós tenhamos projetos em conjunto no futuro. No Gávea nós gostamos de ser agnósticos de setor e gostamos de ser agnóstico da região, e achamos que quanto mais seja abrangente do país inteiro, maior a probabilidade de sucesso, seguramente. E com investimento para nós é uma coisa que faz muito sentido, porque nós agregamos competências, agregamos know-how, então achamos que funciona muito bem. Então ficamos sempre à disposição, quer oportunidades que surjam aí, quer se vocês tiverem alguma necessidade ou alguma dúvida para alguma parte do processo que queiram ajuda para entenderem mais detalhe como nós fazemos alguma coisa, fiquem sempre à vontade, vocês já têm o contacto. Eu vou te passar o convite do nosso lançamento, tá? Que claro daí, que se sim, você puder, se eu puder, eu participo. Online, com certeza. Com certeza. A gente vai estar com a Maria Rita, com o Léo, que são pessoas que você já conhece, tem acesso, e vão nos dar também uma aula igual você nos deu agora. Não tenho nem dúvida, são muito bons, muito boa escolha. Ai, que bom, obrigada. Muito obrigada, Tereza, por tudo. Eu gostaria de agradecer a sua participação e já deixar um convite também. Nós temos dentro da Associação Comercial aqui em Cascavel, nós temos a Ciclab, que é uma aceleradora, um hub de inovação, e nele nós temos um podcast. Então, gostaria de já deixar o convite para você para participar de uma gravação do podcast. Então, se você permitir, eu vou passar o teu contato para o Sérgio Altavini, que é o nosso executivo lá, e ele agenda daí a melhor data, a melhor horário. Combinado, será um prazer. E muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela direção, Tayushka. Muito obrigada. Em próximas vezes vamos fazer contato aí, que com certeza vai aparecer bastante projetos interessantes aqui. Noite retrasada eu tive no Demo Day da Itaipu, né? E teve 3 projetos que eu fiquei chocada, um de reciclagem, que está aí em Marechal, que é uma cidade próxima de Foz do Iguaçu, de Cascavel, e são projetos que vai despontar no Brasil, com certeza. Tem 3 projetos que eu fiquei assim, impressionada com a criatividade e com o nível de tecnologia que eles estão colocando. Daqui uns dias aparece no mercado, com certeza. E ESG é uma área que está desenvolvendo muito, e nós também estamos tentando criar uma vertical específica para ESG, porque realmente achamos que vai ser o next step. Com certeza, eu também acho que é uma das vertentes da Iguaçu Angels que a gente está, é a sustentabilidade e parte ambiental, principalmente porque a gente está numa zona, vamos falar assim, uma zona de muita produção agrícola, que demanda muito químico, e a gente quer tirar esse processo e tá dando melhor sustentabilidade, produção mais limpa para todos, né? Para retorno para a humanidade. Fica combinado, fico esperando ouvir falar dos projetos. Tá bom, e muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Ciro, obrigada, Robson, todo mundo.
Muito Valeu, obrigado. obrigado, abraço. Um abraço.